Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui Mônica Cunha, que é vereadora no Rio de Janeiro. Ela é militante pelos direitos humanos e se destaca na luta do combate ao racismo. Mônica, um prazer enorme te ter aqui. Uma mulher preta, forte, obstinada, referência. E a gente queria conversar com você sobre o seguinte: o lugar da mulher preta na política. A gente sabe que é fundamental, mas eu queria que você contasse um pouco mais pra gente por que é tão fundamental a gente ter mulher preta no poder, e não só mulher, porque uma andorinha não faz verão, mulheres. Então conta pra gente aqui, com a sua prática, como que você enxerga o caminho da gente mudar esse Brasil do jeito que é, né? Eu acredito que é tendo mulher preta no poder. Com certeza. Em primeiro lugar, boa tarde, Júlia Rabelo, Tata Lopes e todos que estão aí nos ouvindo ou que vão nos ouvir, enfim. É uma honra muito grande estar aí falando com vocês, estar conhecendo vocês e estar falando, sim, desse tema tão importante, né? Não da agora, mas desde sempre. E assim, Júlia, quando você fala da importância da mulher negra na política, essa importância se dá pela nossa sobrevivência ou pela nossa vivência. E eu não digo só para você no sentido da política partidária, eu digo para você sobre a política da vida. A política a gente tem que começar a entender desde cedo, né? Porque senão a gente não vai compreender o verdadeiro significado das mazelas que acontecem sobre as nossas vidas. E a partir do momento que a gente adquire informação, né, a gente já entra numa política que é essa coisa macro de você ter que entender esse país e a sua existência nele, entendeu? E aí, óbvio, a partir dessas compreensão, você aí decide, né? Se você quer ficar nessa esfera da política, numa discussão muito entre seus familiares, entre seus pares, ou se você quer fazer uma coisa ampla de ir para a política partidária com um motivo maior e um entendimento que você pode transformar uma cidade, um estado ou um país. Então, estarmos na política enquanto mulher negra ou enquanto população negra é uma forma de sobrevivência dos nossos corpos. Ô, Mônica, e como uma mulher preta na política, quais são as maiores dificuldades que você sente no seu ambiente de trabalho, né? Assim, Tata, hoje sendo uma vereadora, que é isso, né? Ser uma mulher negra na política, aí para mim sempre foi dificuldade. Porque que mulher preta é essa que está na política? Independente de ser uma política partidária, tá? Que hoje eu sou uma parlamentar. Mas eu sou quem? Eu sou a mulher negra que venho para esse lugar da política social, do entendimento do que é essa sociedade, a partir de conhecer esse racismo na minha pele, na minha vida, na pior maneira, que foi o assassinato do meu filho, que está aqui. Então, a partir dessa tragédia, a partir de ser obrigada a entender, né, o que era o racismo dentro da vida das pessoas negras, não é que eu tive escolhas, mas, enfim, ou eu caía para dentro no sentido de compreender melhor para fazer uma luta de combate, ou eu me deixava adoecer por esse racismo, por essa dor, e também morreria, porque é assim que ele faz, né? Ou você vai, por isso que a gente fala do luto à luta, porque o do luto à luta é isso, ou você luta ou você morre, porque não tem muita opção, não é? Eu resolvi vir para a luta. Não é bem assim, eu resolvi vir para a luta, porque eu não resolvi, eu fazia que luta antes disso, reivindicava lá na escola dos meus filhos, os direitos que eles tinham, somos nós que pegamos a frente da família para estar levando para o médico, para estar falando para o marido, para o pai, para o filho, tem médico, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, isso não deixa de ser uma política, tá? Uhum.
do dia a dia. Somos nós que vamos lá dialogar com o preço do pão, da roupa, da economia, da casa, entendeu? Mas isso é um cotidiano de nós, de mulheres, fazer. Para nós, mulheres negras, a coisa sobe o tom, porque, a não ser esse cotidiano que eu estou relatando para vocês, tem isso. O coletivo, para nós, é muito importante. Por isso que a gente fala muito em ancestralidade, em coletivo, em estar caminhando sempre junto, porque para a gente é muito importante. E como é que a gente faz para melhorar esse nosso coletivo? Que a luta é essa, né? Assim, a gente falando aqui, o seu trabalho é na cidade do Rio de Janeiro, a gente também mora na cidade do Rio de Janeiro, e a gente sabe que a gente vive num coletivo que é muito bruto, né? É muito bruto. Que é pouco coletivo. É pouco coletivo, e a gente faz a gente conversa aqui muito sobre as vivências femininas, e aí ainda trazendo a vivência da mulher preta, é mais bruto ainda. Sim. Então, na prática, como você é uma pessoa, hoje em dia, que trabalha no poder, tem poder de ação, como é que... o que você pensa para a gente melhorar isso? O que a gente pode efetivamente fazer? Você enquanto vereadora, a gente como cidadãs, o que você aconselha para a gente poder transformar o nosso espaço um espaço mais acolhedor para as mulheres pretas, enfim, e para todo mundo, obviamente? Júlia, assim, o que diz respeito a mim, assim, né? Essa coisa do coletivo que você coloca, é isso. Eu venho de uma base que são os familiares de vítimas de violência, e que, em sua maioria, são mulheres e mulheres negras, que cada dia esse número cresce absurdamente. Então, quando uma de nós, né, a não ser essa tragédia que é cotidiana, mas tem dias que estamos mesmo, né, naqueles dias terríveis, a gente sempre se reporta umas às outras para conseguir se levantar e acreditar que a justiça é possível. E não só a justiça, de conseguirmos ter os assassinos, os responsáveis no banco do réu, que em sua maioria a gente não vai conseguir. O que a gente viu agora no caso da Marielle. Isso não é um cotidiano na vida de familiares negros, ter essa justiça, mas a gente se acalenta uma com as outras, né? Enfim, fazendo com que outras entendam que a nossa existência, né, é para que outros não venham ter a mesma dor que a gente. Quando eu me destaco e venho para essa casa, eu venho também para construir, Júlia, políticas voltadas para isso, mas não voltadas somente para mim, enquanto mulher preta, familiar de vítima. Porque essa casa é uma casa de leis que faz leis para a cidade. E na cidade não moram só gente negra. Pode ser a sua maioria, mas não é a totalidade. Tá me entendendo? Então, as políticas públicas que eu fiz, porque quando a gente fala do racismo, e no meu caso, quando eu falo do combate ao racismo, é para a gente viver numa democracia que vai ficar bom para mim ou para você. E aí, quando eu chego aqui, que eu faço uma comissão de combate ao racismo, que é para priorizar, porque nunca numa casa legislativa foi se priorizado uma política real para a população negra. Eu faço um programa dentro da Secretaria de Saúde que vai priorizar todo e qualquer familiar de vítima. Ah, só eu? Não, qualquer um. A mulher do policial, a mãe do policial, seja ela branca, seja ela preta, entendeu? Porque são políticas públicas que estão dentro da cidade. Quando as pessoas realmente entenderem que quando a gente combate o racismo, cada vez mais falar sobre isso, desse racismo cotidiano, não é só xingar de macaco, não é só dar chicotada na rua, que é um absurdo, mas não é só isso. É quando vamos falar aí a situação climática, a chuva tem que existir, mas na favela, na Baixada, as sequelas da chuva são de uma outra forma, são totalmente diferentes do que a sequela que deixa Ipanema, Leblon ou Lagoa. Fora as doenças emocionais, né? Assim, existe uma coisa da autoestima, porque é claro que a gente está falando da questão da preservação da vida concreta, né? De comer, de moradia, de tudo isso. Mas uma construção de autoestima, de ir em busca, de ter
justiça dos espaços, de você poder ter acessos. Está em todos os lugares, né? Isso. Você tem uma pessoa perto de você amargurada, triste, para baixo, totalmente doente, sem ter condições de... Agora, por quê? Porque ela quer? Não, não é porque ela quer. Porque ela sofre violência. Exatamente. Mas o racismo, né? E as pessoas que têm o poder, de fato, de fazer com que isso acabe, não querem, porque entende que se acabar com isso, a gente vai estar tirando os privilégios, tomando os lugares que sempre foi de outras desde que o mundo é mundo. Ô, Mônica, eu tenho uma pergunta. A gente sabe que a quantidade de mulheres, especialmente mulheres pretas na política, é muito pequena, né? Principalmente em detrimento à quantidade de mulheres pretas no Brasil. Você acha que deveria haver alguma legislação que pudesse garantir essa maior quantidade de mulheres pretas, que elas ingressassem na vida política? Com certeza, Tatá. Sabe por quê? Porque esse lugar, para qualquer mulher, é muito ruim. Eu estou aqui, estou vendo. Não é só para preta, não. Aqui, mulher dentro de parlamento não tem vez e não tem voz. Por quê? Entendeu? Porque é uma construção, Júlia, que foi feita para o homem. Homem, branco, cis, hétero, parará, parará, parará. Então, para nós chegarmos, enquanto mulheres, para nós chegarmos aqui, para a gente se destacar, falar, a gente tem quase que bater nesse povo. Tem quase que estar armada para dizer, eu fui eleita, tenho o direito de abrir minha boca e falar. É muito difícil esse lugar, porque é isso, é o machismo, sabe? É essa coisa do você não é daqui, você não entende. Você foi feita para passar minha roupa, para cuidar das crianças, para passear. Se for mulher branca, é isso. Para passear, para viajar, mas não para ficar aqui se metendo nas minhas coisas. Enquanto mulher preta, pior ainda, porque eles estão olhando aqui, quem eles estão vendo? A sua empregada, sua faxineira, sua babá. E aí, como é que vai ser? Aí isso vai tanto para as mulheres brancas quanto para a mulher preta. Como é que eu vou estar vendo do meu lado uma pessoa que está discutindo um projeto que é igual a que limpa lá em casa? É igual a que leva meus filhos para a escola? É igual a que está lá no mercado, que está limpando o meu sapato ali no... Sabe? Então, assim, é um nível de violência e de não aceitação absurda. E ainda tem mais. Eu, além de ser mulher preta, sou familiar de vítima. Sou vista como? Aqui está escrito, a gente não está vendo assim, mas eles conseguem enxergar. Mãe de bandido. Você está entendendo? Aí o nível sobe. Então você tem que estar a todo momento se colocando. Entendeu? Então, a todo momento, a gente parece que está armada, porque fica dura assim, com postura, não pode relaxar. Tem que estar. Aí o que acontece, gente? A gente é ser humano, por mais que não achem. Então, o nosso corpo adoece. Então, muitas das vezes, outras entram, acabam saindo. A gente tem a Érica Malonguinho, a gente tem a de Minas lá, a Áurea Carolina, e a gente tem outras, entendeu? Que adoece, e aí não quer saber desse lugar. Vai fazer outra coisa da vida. Não, e adoecem quando também não sofrem violências como ameaças ou as violências em si, como a Marielle, né? Isso, exatamente. Porque tem os assédios, tem essas violências do silenciamento até chegar no assassinato. Entendeu? Então, além da legislação, deveria haver, sei lá, Mônica, eu posso estar viajando, mas além da legislação que permitisse a entrada maior de mulheres pretas, também deveria ter algum tipo de proteção a essas mulheres quando elas estão em lugar dentro da política. Tinha que ter, Tatá, tinha que ter. Isso também perpassa por dinheiro, você está me entendendo? Porque por mais que uma mulher branca candidata vai ter mais dinheiro que uma mulher negra? Sim, vai. Mas não vai ser igual um homem branco. Não vai ser. O nível de financiamento para a gente concorrer ainda tem uma barreira enorme. E isso é dividido dentro dos partidos? Isso é uma dúvida. Dentro dos partidos, O que é louco, né? Porque se você pensa em partidos progressistas, você deveria pensar, esses partidos progressistas vão dedicar maior parte do fundo
né, do setor de investimento para as campanhas para essas mulheres, porque elas precisam mais e a gente precisa ter essas mulheres nesse lugar, né? Tá, não funciona assim, sabe por quê? Porque todos os partidos, quem está à frente são homens e homens brancos, desde que o mundo é mundo. Claro que tem os progressistas, como você está acabando de falar. Eu mesma estou num partido assim, eu sou do PSOL, né? E que eu digo sem nenhum problema, tá? Você vai mudar, você acha... Não, o meu partido é o menos ruim, por isso que eu continuo nele. Sim. Porque bom não tem e não vai ter nunca, Sim. sabe? Então, quando eu achar que esse lugar não me pertence mais, então eu não vou para nenhum outro, você está entendendo? Porque é isso, procurar outra coisa para fazer, porque não tem Mônica, outro melhor. me diz uma coisa, como é que você está enxergando esse movimento que agora intensificou, desde que a Kamala perdeu a eleição, está todo mundo colocando agora a culpa nas pautas identitárias? O que está passando na sua cabeça? Como é que você está enxergando tudo isso? Como é que você acha que vai ser o futuro próximo? Vai ser mais difícil? Porque, mal ou bem, a gente teve conquistas das pautas identitárias. A gente pode dizer que não foram maravilhosas como a gente gostaria, mas a gente vem avançando. O que tem passado na sua cabeça a respeito de tudo isso? Boa, excelente pergunta, Júlia. Porque é isso, essas pautas identitárias veio a partir de quem? A partir de mulheres nesse poder, a partir de mulheres, né? As brancas lutando por voto, vocês sabem muito bem disso, pelo direito da gente votar, pelo direito da mulher botar um sutiã, enfim. E as negras pela sobrevivência das nossas vidas. Vocês estão entendendo? E aí o que acontece? Vem esse Trump, porque qual o significado desse homem terrível ganhar novamente enquanto presidente dos Estados Unidos, se os Estados Unidos, os outros têm ele como exemplo, como a luz que eu tenho que seguir. Se lá tá assim, tá dando certo, então eu posso fazer também na minha casa. Da força, né? Da Entendeu? energia. É isso. E aí o que a gente, com muita luta, com muito sacrifício, morreram várias para que nós estivéssemos aqui, a gente perder. Porque, olha aí, agora a gente tinha que estar mudando, né? Porque a gente ainda está longe, para a população negra, para as mulheres negras, de sermos totalmente livres, né? A gente ainda está longe, de verdade, de ter mulheres e brancas, sim, dentro de... Tudo bem que hoje a gente tem mulheres no ministério, eu sei que tem. Mas eu estou falando, quem é que está no ministério para ocupar os ministérios que, de fato, decide? A gente não tem mulheres nesses lugares. A gente tem homens ainda. Dentro das secretarias municipais e estaduais, tem mulheres, mas eu estou falando, mulheres estão dentro de lugares que, de fato, decidem. É um número que, de fato, pode votar e aí o homem perdido. Aqui o número maior é a mulher. Não, nós temos mais hoje do que tinha ontem. Tudo bem, mas eu estou falando de um lugar que decide. O Ministério que o Haddad é uma mulher? Não, é um homem, sabe? Então, é esse tipo... O Ministério de Relações Internacionais é um homem, sabe? Eu estou colocando assim a coisa nesse nível. Então, que a gente hoje podia estar se preocupando desses lugares, mas a gente não vai poder se preocupar, sabe por quê? Porque a gente vai ter que voltar a nos embasar com bastante força para lutar, para não perder isso que a gente passou a vida inteira lutando. Fazer resistência para não perder o que foi a conquista, né? Foi conquistado. Entendeu? E, Mônica, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o conselho que você dá para as meninas jovens que estão pensando em... Porque quando a gente é jovem, a gente tem essa energia maravilhosa de acreditar e querer mudar o mundo, e que para a gente é muito importante, é o papel do jovem. Sim. Qual o conselho que você dá para uma menina preta que está olhando para esse mundo e querendo contribuir? E não só uma menina preta, uma menina branca também. Para as mulheres, porque eu acho que também tem um lugar de ocupação disso tudo da mulher, mas obviamente entendendo as diferenças, né, que cada recorte tem. É entender que quando elas chegam, principalmente para as negras, chegou até a universidade, chegou até um lugar, né, que possa dizer, meus pais trabalharam, enfim, e aí a gente teve uma vida um pouco melhor, né, uma casa, uma estabilidade, uma estrutura.
é reconhecer que isso não pode ser os meus pais, sabe, a minha vida. Porque não é assim que funciona, sabe? Os seus pais, numa luta, conseguiram porque outros vieram. Se a gente não entender que isso é ancestralidade para nós negros, e a gente só consegue avançar, né, se formos juntas e se entender que a gente não vai se sustentar no espaço sendo uma, só se sustenta se for mais, aí sim a gente vai estar mudando. E para o branco entender, né, essas meninas também brancas, que se elas não compreenderem o racismo para falarem para as outras novas, que assim, por mais que os ancestrais dela foram quem fizeram toda essa atuação racista para que o mundo fosse desse jeito, não foi elas, né? Mas elas podem, com certeza, e devem iniciar uma outra etapa, entendeu? Uma outra etapa. Compreender que o racismo faz mal para ela, para os dela, e que não vai nunca coletivizar, e sim só desagregar, sabe? É a gente entender numa construção única de uma cidade, de um país antirracista. E ele só vai se dar de verdade quando a gente se juntar, brancos e pretos, nessa derrubada do racismo. Mônica, muito obrigada. A gente queria ficar aqui horas com você, mas infelizmente a gente não tem como e você também não tem como. Eu sei que você tem uma agenda super atribulada, mas muito obrigada por você estar aqui conosco, de verdade. Estamos aqui com você, esse espaço aqui está à sua disposição sempre que você precisar, tá bom? Muito obrigada. Tata Lopes. Diga, Júlia Rabelo. Estou para te fazer uma pergunta. Meu Deus, faça. Você sabe o que é um ficante? O que é um contatinho? Ou um conversante? Ou ficante prêmio plus? Ou, enfim, tem muitas categorias. Você sabe o que é isso? Você teve essa experiência? Eu não sei o que é esse tipo de tribo há muito tempo, porque eu tô há muito tempo sem ficar com ninguém. Mas... mentira, garota. Não vem. Tô falando sério. Nesse podcast, a gente não gosta da mentira. Não estou falando sério. Eu acredito que um conversante seja a pessoa que você só tá falando, não tá fazendo nada. Tipo, só tá falando, mandando mensaginha. E é o que mais tem, é o que mais tem. Então, aí eu acho que o ficante é aquela pessoa que você fica... rolou? É desde uma vez que deu um beijo, já virou um ficante. Aí fica outra vez, aí fica outra... Não, ficante tá ficando pelo menos uma vez por semana. Não, mas eu acho que se você ficou só uma vez, você também pode chamar de ficante. Ou dei um cheque. Não, porra. Não, né? Aí é um ficate. É um fiquei. É um fiquei, mas não é um ficante. Ficante você tá ficando sempre. Mas vai ter que abrir muita categoria, gente. Aí o ficante prêmio plus, eu acho que é aquele que você sai com mais frequência, tipo 2 vezes por semana, vocês se falam sempre, você não só fica quando encontra, entendeu? Eu acho que é isso. Eu vi um meme, eu tô tentando lembrar desse meme, que é o seguinte, que o ficante prêmio plus é o equivalente ao MEI, alguma coisa assim, que você não tem os benefícios da carteira assinada, sabe? É o equivalente ao PJ, é a pejotização dos relacionamentos amorosos. Você não tem mais garantias, mas você tem as mesmas coisas. Cara. Isso é muito bom. Mas isso é muito bom, mas é muito ruim, né? Eu tô falando, isso é muito bom, um meme, mas é muito ruim. Por quê? Porque a gente acaba não sabendo o que tá rolando, né, Júlia? O que está rolando. Isso pode nos trazer, especialmente para nós, mulheres, muitos problemas. Inclusive, relações abusivas, mesmo com ficantes, conversantes, ficantes prêmio plus. Não, total. É porque eu tava pensando o seguinte, qual a diferença de contatinho para conversante? Contatinho seria o quê, então? Contatinho, eu acho que pode ser aquela pessoa que você... Eu acho que contatinho é um conversante. Não, acho que contatinho, porque conversante, pelo menos... Não, eu acho que contatinho é aquele que você é a foda certa da madrugada. Não sei, porque contatinho também pode ser aquele que responde com foguinho os seus stories. Ele nem conversa. Bom, na minha época, eu acho que contatinho era aquele buddy call da madrugada. 2 horas da manhã, tá fazendo o quê? Tô de bobeira em casa, posso passar aí? Beleza. Eu tinha muitos, Júlia.
Nossa! Tinha muitos, agora não vou estar tendo. Por quê? Perdeu a paciência? Não, sabe por quê? Primeiro, porque eu não tô dando mais para qualquer um. Segundo, porque. Conta essa frase, porque significa que em algum momento você deu para qualquer um. Com certeza! Com certeza! Eu não sei se eu tô rindo de nervoso. Mas você nunca deu para qualquer um? Olha, tá com tempo. Então, mas aí, hoje em dia eu não dou mais para qualquer um, né? Eu sou mais. Eu prezo mais pela saúde da minha vagina. Isso tá piorando. E da minha energia, entendeu? Saúde mental também, né? Porque, da minha saúde mental. Eu acho que tem que ter um tempo, sabe? Um prazo por ficante. Tem que ter um limite para você mesmo, para sua saúde mental, para você ficar confortável nessa relação. Porque tem uma coisa assim, se você quer namorar, você tem que procurar um namorado. Você não tem que procurar um ficante. Tá. Entendeu? Se aquele ficante não te dá indícios que vai ser seu namorado ou já falou pra você, eu não quero relacionamento sério, não monogâmico, sei lá, essas merda que tem. Acredite. Acredite, não fique com esperança de que alguma coisa vai mudar, porque não vai mudar. A pessoa já está sendo clara, mas tem, e aí que vem um relacionamento abusivo, tem aqueles caras, ou mulheres, enfim, eu só penso em homem nessas horas, gente, que são os caras que dão esperança, saem com as pessoas e, por exemplo, não apresentam para o círculo de amigos, só ficam na encolha. Ou, às vezes, você é apresentado para a família do cara, mas o cara diz que você não é namorada dele. Porra, isso dá um nó na cabeça da gente, isso é um abuso psicológico. Eu acho o seguinte, isso é um clássico, né? Todo mundo passa por isso hoje em dia. Até porque virou terra de Marlboro, né? Assim, relacionamento agora é terra de... Antigamente tinha isso. Na verdade, tem que reatualizar essa frase. É terra de... Eu nunca entendi por que era terra de Marlboro. Terra de Marlboro, porque eu acho que Marlboro tinha aquele... como é que é o nome daquilo? O cara, o cowboy, no meio do deserto. Eu acho que é isso. Eu nunca perguntei, inclusive. Vou até pesquisar depois. Mas eu acho que era isso. Mas na minha cabeça, eu acho que era porque era aquela terra de ninguém, sabe? Sem leis, sem nada. Mas acho que relacionamento hoje em dia é uma grande terra de ninguém, assim. E aí você tem que começar a tentar criar alguma estrutura, alguma ordem para você não cair na areia movediça, né? Porque tem um monte de janelinha que você abre, que é contatinho, que é conversante, que é não sei o quê, que tu tem que ter cuidado, que daqui a pouco você acha que você tá vivendo a vida, mas tu tá caindo em areia movediça. Não cara. Pô, eu peguei aqui uns depoimentos de uma pessoa, por exemplo, num artigo que falava sobre isso, que o cara saía com a menina e tudo, aí um dia foi no cinema com ela, virou pra ela assim, falou, era cheio de, né? Minha linda, você não sei o quê, não sei o que lá. Foi pro cinema, na hora que tá voltando do cinema, o cara virou pra ela e falou, sua coluna é feia, você precisa ajeitar. Mas isso, assim, falou pra ficante, tá? Eu achei interessante que a coluna é feia. Sua coluna é feia, não é seu cabelo. Sua coluna é esquisita. Sua coluna é feia. Porque é isso, cara. Acaba sendo mais fácil. Não é mais fácil, mas existe uma passação de pano na sociedade para esses caras que têm esse tipo de comportamento abusivo, porque eles só são ficantes, porque eles não têm um compromisso com a pessoa, né? Então fica fácil para eles serem abusivos. Porque eu acho que a mulher foi... Eu lembro muito da Valesca Zanella essas horas. Porque as dinâmicas são diferentes do gênero... essas dinâmicas de gênero são diferentes. A mulher realmente é educada. O homem é educado para amar muitas coisas, a mulher é educada para amar o homem. O que já deixa a gente numa grande vulnerabilidade, sem ter muito poder de escolha, porque, na verdade... eu ouvi, no mesmo grupo de WhatsApp, eu ouvi falar sobre aquela série argentina Invejosa.
Sim. Você assistiu? Eu comecei a assisti uns 2 É uma episódios. mulher que quer casar e terminou com o namorado que estava há 10 anos e agora tá vulnerável porque quer casar, quer casar, quer casar. E eu fico pensando, gente, quanto desgaste de energia vital é imposto para a mulher porque ela tem que casar, ter filho, sabe? E se não rolou, gente, se não deu, é uma vida jogada fora. E é o sentimento que a mulher fica, e por isso ela se coloca em cada situação horrorosa, aceita cada gente que não deveria. Estou falando isso porque a minha história, eu casei mais cedo, mas mesmo assim, quando você fica solteira, parece que vem o espírito do Natal passado que fica te assombrando, que você tem que achar alguém, que não sei o quê. Eu lutei muito com isso, mas você vai vendo que a gente vai ficando muito carente, muito vulnerável. E aí se ferra completamente. A Clara Verbuck tem uma frase maravilhosa: a carência é a mãe da roubada. Nossa, Né? olha, essa frase para mim seria título. A carência é a mãe da roubada, porque quando a gente tá numa situação de carência, e a gente entra mesmo, eu acho que eu tô numa fase um pouco carente, e é muito fácil a gente cair na lábia de qualquer pé rapado quando tá nessa situação, porque a gente acaba ficando vulnerável, né? E os homens, eles identificam isso muito facilmente. Porque eles não estão vulneráveis. Porque eles não têm uma pressão da sociedade que se você não encontra alguém, você perde completamente seu valor. Para eles não acontece isso, e por isso eles não ficam com a visão turva. Agora, eu acho o seguinte, eu sou de uma teoria que eu acho que as pessoas se apresentam muito rápido. A gente conta para os outros quem a gente é. Então, no início de relacionamento, por exemplo, primeiro date, já dá para farejar se a pessoa quer. É claro que as coisas mudam, as dinâmicas mudam, as pessoas podem estar no momento não querendo se relacionar e depois se apaixonam. O que eu estou falando é, por exemplo, essa pessoa que vira e fala que sua coluna é feia, meu amor, esse cara tá muito errado. Tem um problema. Amiga, mas eu vou discordar de você nesse ponto, vou estar discordando. Venha. Porque eu acho que tem muito homem que não se apresenta. A gente não se apresenta na nossa forma original quando tá no início de relacionamento? Ah, mas eu acho que dá para farejar coisa. Não acho, Júlia. Eu entendi seu ponto. Não é disso que eu tô falando. Na verdade, eu entendi seu ponto e eu concordo também com ele. Agora, o que eu tô querendo dizer, então, é o seguinte. Eu acho que dá para farejar se é roubada. Se o cara tá afim, se ele não tá. Não tô falando quando você entra numa dinâmica de relacionamento abusivo. Eu tô lembrando das roubadas. Eu tenho uma carreira ótima de roubada, tá? Já conheci muita gente. E eu olho pra trás, e mesmo até alguns que eu tive um relacionamento, eu falo, porra, isso aqui tava lá no primeiro dia. Isso aqui tava lá no primeiro mês. É claro que você precisa, às vezes, de uma história para poder firmar o pensamento. Mas vários. Por exemplo, eu fico pensando, pega o término de cada um. Por que eu terminei? O que aconteceu que fez o relacionamento terminar? Isso estava também lá. Não tô. Eu acho que um monte de gente vai poder discordar de mim também, da mesma maneira que você está discordando. Mas eu estou tentando compartilhar uma sensação que eu tenho. De todos os meus términos, eu pego o motivo e eu consigo lembrar que lá no início eu vi essa coisinha, eu vi uma anteninha disso aparecendo. Entendeu? Por exemplo, amiga, mas uma aí pessoa mentirosa, já mentiu logo de cara. Uma pessoa que acha que a culpa é sempre do outro, por exemplo, fala minha ex é maluca, não sei o quê, sabe? Que nunca assume a responsabilidade. Tem umas coisas nesse sentido. Você entendeu o que eu tô te dizendo? Eu entendo, mas ainda continuo discordando, porque eu acho que as pessoas não se apresentam assim de uma hora para outra. E por mais que a gente. E a gente, principalmente, né, quando a gente está carente, a gente tem muita dificuldade de ver. E aí você não pode culpar a sua Júlia lá de trás. Total, mas não culpo não, tô com ela. Porque, inclusive, eu fui reincidente. Eu fui fazendo merda de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu continuo achando que tem muito homem que é manipulador mesmo. Que é manipulador. Não dá Que pra é manipulador.
não acho que dá sempre pra sacar. É claro que tem Não, gente, não dá. tipo, Não. eu amo uma mulher vivida, não arco uma mulher vivida, hoje em dia a gente saca, uma menina de 19 anos não saca. Cara, eu não tô discordando de você, não. Também tô conseguindo concordar comigo e contigo. Porque é verdade, é verdade. Eu também tenho experiências em que eu saí do relacionamento e falei: quem era essa pessoa que eu estava me relacionando? Não, até porque, assim, às vezes o cara vem com um buquê de flores pra você num dia, e na semana seguinte você manda uma mensagem pra ele e ele não te responde. E aí você fica pensando, pô, será que eu fiz alguma coisa errada? Não sei o que, não sei o que lá. Aí no dia seguinte ele fala, oi, desculpa, tava todo atolado, não deu pra te responder. Porra, não deu pra responder uma mensagem? Entendeu? Isso é um tipo de manipulação, e é disso que a gente tá falando, assim. O cara não faz isso porque é um desligado. O cara faz isso sabendo que tá fazendo isso. Então, aí entra numa área que era uma área que eu sempre detestei. Pra mim nunca funcionou. Joguinho. Nunca funcionou pra mim. Não entendo. Eu sempre acho que alguém que tá fazendo joguinho comigo não está interessado, o que me faz partir pra próxima. Já ouvi feedback de vários de caras que falaram, porra, mas eu tava super afim de você. Eu falei, cara, desculpa, eu não entendi. Joguinho, pra mim, eu não entendo. Mas então, Júlia, o joguinho é um tipo de manipulação. É total manipulação. Né? Então, assim, manipular o sentimento do outro é um tipo de abuso. Mas tem gente que tem tesão no joguinho. Não, peraí. A gente tá falando de fetiche. Você só pode ter tesão no joguinho mas quando o joguinho é compactuado. Entendeu? Não sei, tem gente que gosta. Entre os dois. Mas se a pessoa tem tesão no joguinho, é só ela tá sentindo tesão. Eu só sei dizer que eu não tenho nenhum. Não, eu também não tenho nenhum. Tem nenhum. E eu sou sempre uma pessoa. Sabe quando eu tinha uns 13, 14 anos? Eu sempre fui meio assim. E, porra, que menina de 13, 14 anos que fala pro cara que tá afim dele? Eu também, amiga, também sempre fui te falar quando eu tava. E aí eu falei, tô afim de você. Se você quiser me beijar, vai no baile tal, tal, tal. O cara tava sem um puto, conseguiu o dinheiro com todo mundo, foi lá pro baile tal, tal, me encontrei e beijei. Entendeu? Porque acho que é isso. Mas, independente disso, assim, a gente só tem que tomar cuidado com esses sinais, assim, o conselho que dou para as meninas mais velhas ou as mais para tentar identificar o que é abuso, o que é uma relação abusiva e o que não é. Porque se passa a ser uma relação abusiva, isso é muito sério. Isso é muito sério. E é nisso que a mulher tem que ficar. Porque pode, inclusive, denunciar, tá? Ela pode, inclusive, denunciar. Pode tirar print de conversa. Às vezes acontece do cara insistir, some. Aí depois volta. Aí insiste. E a menina fala assim, o que é isso? Sabe? Vira uma perseguição. Porque os caras têm a ideia de que uma mulher não pode se sentir bem sozinha. Então ele cria uma espécie de conexão com ele para que ela se sinta dependente dele. Porque para ele ela não pode ficar sozinha. Eu acabei de lembrar de uma coisa que eu vivi e desdiz completamente o que eu estava falando, que você não estava concordando. Eu tive um cara que fez nossa, mas ele colocou energia pra gente ficar junto. Mas olha, sei lá, me tratava realmente como uma rainha. E em algum momento, eu fiquei meio confusa, que eu falei assim, legal, mas também too much, mas tudo bem. Às vezes é a maneira que ele se expressa, né? Uma pessoa com muitos afetos. Comecei a me relacionar com essa pessoa, mudou da água pro vinho. Eu fiquei chocada, eu falei, Jesus, mas inclusive é péssimo ator, porque não fez nem transição. Assim, ó, porra! Eu falei, Jesus amado, que horror! É verdade. Realmente tem. Eu acho que em todas as relações, e às vezes a gente está falando de relações amorosas, que é um lugar onde a mulher fica muito vulnerável por conta da carência de tudo que a gente falou, mas todas as relações você também tem que saber se proteger, né? Mas é difícil, né? Sendo mulher, criada com a inteligência emocional de que você precisa cuidar do homem e estar com o homem, ser boazinha.
É muito difícil. E a gente precisa aprender que a gente é foda e a gente pode ficar super bem sozinha. Com certeza. Eu mesma tô ótimo. Acho super importante a gente encontrar esse equilíbrio. Acho que... Eu tenho uma teoria que, numa relação, eu gosto da frase que é quem quer faz. Então, eu acho que dá pra sentir se a pessoa, por exemplo, essa coisa de joguinho, me dá a leitura de que a pessoa não quer. E aí não tá fazendo. E eu acho que quando as coisas são pra serem mais simples. Pensa assim, duas pessoas se encontram e querem ficar juntas e tá tudo certo. Dá pra ser mais simples, né? Dá. Vamos ser mais simples, gente? Então, olha, mais um episódio do Incomodada Ficava Sua Avó. Eu sou a Tata Lopes. Eu sou Júlia Rabelo. Segue a gente lá nas redes sociais. Se quiser, manda sugestão de pauta, compartilha o que você pensou. Se também não concorda com alguma coisa, fala pra gente lá, porque é o debate que vale a pena. Nossas redes sociais, @Júlia Rabelo, Rabelo com 2 L's, e Tatá. E a fantástica Tata Lopes. Então, semana foi um prazer, que vem a gente gente. encontra. Beijo! Gente.